Oi, hoje é resenha do conto Emboscada, escrito por Herberto Salles, aqui da coletânea Antologia Escolar de Ouro, Contos Brasileiros, e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. Os dois homens começaram a descer a encosta. O velho patuá vinha na frente. Era um cabra de ombros estreitos, grande bigode e pernas em arco, muito firmes ainda para sua idade. O negro Guido seguia-o de perto, sustentando na mão esquerda a capanga de munição. Na semi-obscuridade da madrugada, o vale esboçava amplos paredões hirtos, encaixotando furiosamente o rio. Os dois homens saltavam de uma pedra para outra, desciam pelos lajedões talhados, quase a pique, subiam por íngremes atalhos e logo reapareciam atrás de uma touça de malva ou de velame, com uma agilidade de cabritos monteses. Agora, porém, tinham eles conseguido alcançar um trecho melhor do caminho e andavam num passo regular, encolhidos nos capotes surrados. Assim começa Emboscada, escrito por Herberto Salles, né? Herberto Salles, que conta a história, claro, desses dois foras da lei, né? Capangas, né? Caramba, jagunços mesmo, né? Que estão uma missão ali de matar um certo cidadão, que agora me foge o nome, né? É dito, né? Ah, sim, tá aqui, ó. Ah, não, esse é o nome de um outro. Não importa, bom, eles estão ali para matar alguém, né? Realmente não importa. Na verdade, tem muitos pontos aqui nesse conto do escritor brasileiro que realmente, sei lá, se importam muito. A questão é, o princípio desta narrativa. Estão lá os dois sujeitos, os jagunços, emboscando um cidadão que vai passar em algum momento. Só que o cara demora para surgir ali, né, para morrer. E passam-se alguns dias. E basicamente isso. A tensão deste conto é a gente ficar na expectativa, junto com os dois marginais ali, né, naquela coisa. O cara vai ou não vai aparecer para morrer de tiro? Mas mesmo assim eu posso dizer, né, que não vou contar mais nada para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Minha avaliação do texto. Olha, com certeza esse é o típico texto onde você vai começando a leitura e você fica até interessado, curioso sobre uma certa situação ou outra, um pouco talvez também dos personagens, mas no fundo as páginas vão passando e você vai percebendo que há uma certa enrolação, porque sabe quando você tem realmente aquela certeza, caramba, não vai sair nada disso. Em muitos momentos, quando a gente lê um certo conto, você passa por essa experiência. Principalmente, claro, quando você está lendo uma coletânea de contos que é do mesmo autor. Você já compreende a pegada dele nos primeiros contos, quando chegam os seguintes, você já fala, do jeito que ele está tocando mais essa outra história, ele não vai fazer nada. Eu já passei por essas experiências várias e várias vezes. Claro, dentro de uma coletânea, onde você tem autores variados, aí fica aquela expectativa de você realmente conhecer alguém que tem uma narrativa diferenciada de outros. Mas, mesmo assim, você também consegue ter essa sacada. Você fala, caramba, esse cara não vai me entregar nada. E confesso para vocês, dito e feito, tudo que você passa aqui na leitura desse texto é a respeito da expectativa. E quando ela é entregue, ou seja, quando chega o clímax da história, você fica, era só isso que você tinha para me contar? Ó, nesta resenha aqui, eu não vou fazer nenhum grande alarme, tipo, não vou dizer agora, mas como termina a história, porque senão estraga realmente, né, a curtição de fazer a leitura desse conto, né? Então pulo esse pedaço do vídeo, vai lá para o final, até chegar num momento onde eu atribuo uma certa nota para este conto. Acho que não preciso fazer tanto suspense, porque realmente, de fato, esse texto do Herberto Salles, ele não traz nada de interessante, só tem a constituição do começo da narrativa. Não tem exatamente um desenvolvimento, não tem nada, e aí já chega-se à conclusão. Só isso que temos por aqui. E antes de dizer de fato como o conto se encerra, só tem duas possibilidades, na verdade, né? Ou acontece o que eles foram lá fazer, ou não. Claro,
a todo momento você fica na esperança, não, vai ter alguma reviravolta, vai acontecer algo diferente. Eles não vão de fato encontrar o cara, vão matar a pessoa errada, um vai trair o outro, essas coisas, mas nada disso acontece. Se você para pensar, caramba, o que aconteceu nesse texto? A única coisa que o texto traz de a mais, de uma certa análise justamente dos personagens, é uma certa rixa que acontece entre eles. Esse texto que eu li para vocês no começo, que é a abertura do conto, detalhe que um deles, o Patuá, é um velho, o outro é mais jovem e negro. Então, existe uma certa rixa, um não quer dizer para o outro, ou confessar, ou dar a entender, que talvez não tenha lá muita experiência no ramo de ser jagunço, talvez. E isso é o máximo que a gente consegue extrair de algum caldo, de alguma substância de toda essa narrativa. Porque tirando isso, se um não se preocupasse com o que o outro pensa a respeito de como o companheiro pode fazer ou não o serviço, olha, não tinha mais nada. Num certo momento, claro, a gente fica sabendo que talvez ali no comando realmente esteja o cara mais velho, o Patuá. O Guido está ali meio que, não diria que está para aprender, porque ele sempre diz, não, você pensa que eu não sei fazer isso que eu estou fazendo? E você também percebe que há uma certa enrolação quando, num determinado momento, eles estão apenas preparando lá o chumbo dentro das suas espingardas. Ainda é do tempo que você tem que colocar a esfera, né, que vai ser projetada para fora. Você vai colocar, aliás, primeiro você coloca a pólvora, coloca a esfera, tucha tudo lá, né, com o bastão. É uma coisa bem rudimentar ainda, né? E mesmo nesse ponto, você não tem o crescimento da expectativa, caramba, vai dar errado, né? Porque há tanto preparo, há tanto cuidado, mas tudo pode dar, né, de uma maneira que não seja o que eles queriam. Não, nem isso, você não fica com essa sensação. De fato, logo de cara, como eu já havia comentado antes, dá para perceber que o texto vai ser só uma enrolação. Bom, e aí chegando de fato e como ele termina, sim, o cara que eles têm que matar, ele surge. Ok, e aí você fica pensando, tá, o que vai dar de errado? Não dá nada de errado. E esse é o problema de fato da conclusão desse texto. Sim, existem bons contos que ele pode até não começar bem, ter um desenvolvimento duvidoso, mas ter uma conclusão sensacional que você fala, caramba, eu nunca podia imaginar que tal coisa pudesse acontecer. Do tipo que faz você repensar tudo o que você havia visto antes, a abertura e o desenvolvimento do miolo. Mas aqui, o final é tão, como eu direi, besta, que você fala, caramba, perdi apenas meu tempo em lendo esta, desculpa, porcaria. Porque, como termina o conto, eu vou dizer, não preciso nem alertar vocês que eu vou falar o spoiler. Caramba, eles de fato atiram no sujeito. E também só tem um aumento assim de tensão no final, porque haviam combinado que Patuá tinha dito, né, para o Guido, você tem uma melhor pontaria, então você dá o tiro na cabeça. Enquanto eu, né, dou o tiro nas costas, que é mais certeza que eu vou acertar, né? Quer dizer, no fundo um pouquinho, né, o velho meio que confessou um pouco, talvez titubeasse um pouco na feitura ali do contrato que ele havia feito com sei lá quem, né? Enfim, de qualquer forma, né? Então tem aquela tensão na hora do tiro, de fato, né? O Patuá fala, tira, Guido, e o Guido demora um pouquinho para dar o tiro lá na cabeça, enquanto ele daria o tiro nas costas. De qualquer forma, os dois disparos são feitos ao mesmo tempo e o texto nem chega a narrar pra gente que o cara cai morto ao chão, apenas descreve que o cavalo sai correndo, né? Fica assustado, obviamente, não entende nada e vai embora. Acabou. Esse é o fim desta narrativa. E você fica com aquela sensação de, caramba, e aí? O que aconteceu com os capangas, os jagunços? Quem era o cara que morreu? Sabe, não tem nenhum contexto, não tem nada, nem mesmo a ambientação que pudesse trazer alguma coisa diferente, porque às vezes tem isso. Às vezes estamos acompanhando a história de dois personagens, mas no fundo o que importa é o contexto onde eles estão, ou o cenário onde eles estão localizados. Nem isso temos. Nada traz para a gente algo que a gente possa... Peraí, na verdade esse texto quer dizer sobre outra coisa. Não tem um subtexto aqui dentro do conto. Não tem nada. Ele é apenas uma coisa bem... que desaponta. E aí você pode me perguntar, quer dizer que não, esse texto realmente é uma porcaria? Por um certo sentido, sim. Se você
numa primeira análise, você termina de ler e fala, não aconteceu nada, o cara só fizeram o que eles já disseram que ia fazer no começo do texto, na teoria do desenvolvimento, você pode dizer, é um texto fraquíssimo. Mas ele consegue, pelo menos, fazer uma boa ambientação? Razoavelmente sim. Ou seja, então o texto já não é uma bela de uma porcaria. A tensão, embora não muito lapidada pelo texto, ela existe. Então você pode realmente dizer que durante alguns momentos, por algumas páginas, você fica meio naquela expectativa. Vai ou não vai acontecer? Ok. O texto oferece possibilidades de reviravoltas? Em certo sentido, um pouco, mas também não é lá grande coisa. Ou seja, o texto realmente não é uma coisa desastrosa. Não dá para dizer que ele merece um belo de um 0, um 1. Não, um pouquinho mais. Claro, isso aqui está longe de ser um texto mediano, que você fica na dúvida se é bom ou ruim. Não, com certeza ele é abaixo da média. Ele fica devendo bastante, ele fica devendo principalmente emoções e reflexões depois que você termina de fazer a leitura. Você não pensa nada a respeito dele. Uma curiosidade interessante, né? No texto de apoio que tem aqui, antes de começar o conto, é dito que o escritor Herberto Salles, em 2 livros, um romance e também um livro de contos, quando ele fez uma segunda edição, ou outras edições, né, reeditou o livro, reimprimiu na verdade, né, aí se passou a considerar uma nova edição também, né, ele reescreveu o texto, principalmente do seu romance. E eu diria então que nesse conto aqui ele deveria ter feito a mesma coisa, ele deveria ter reescrito e acrescentado mais coisas substanciosas para dar mais corpo a esta narrativa. Ele não fez, ou talvez fez, tinha coisa a mais, ele tirou, aí a gente não consegue saber. De qualquer forma, esse texto aqui, Emboscada, de Herberto Salles, para mim, na minha opinião, foi uma bela de uma decepção. Não dá nem vontade de procurar outros textos do autor. E eu considero que para ele apenas um 1,5 asterisco está de bom tamanho. Olha, talvez seja até um exagero, mas como eu disse, não é uma bela de uma porcaria o conjunto todo. De qualquer forma, né? Fiquei naquelas. Opa, quase caiu tudo aqui. Aliás, o livro caiu mesmo, né? Mas vamos ver então o que a gente vai ver na próxima sexta-feira. Na continuidade aqui, né? Faz tempo que eu não estava fazendo as resenhas aqui desta antologia escolar de ouro. Bom, o próximo conto a ser visto na sexta-feira será Conto de Circo, de Osman Lins. Osman Lins, se eu não me engano, eu já fiz uma leitura de um conto dele há muito tempo, lá em 2017, quando o canal começou. Espero que eu possa encontrar um bom texto por aqui, então, no próximo vídeo. Mas, enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. E tchau!